Cada vez mais forte podcast no ar. Jair Gomes, Nelson Júnior, podcast cada vez mais forte e uma honra hoje estar presente aqui do secretário de Esporte do Estado do Espírito Santo, José Carlos Nunes. Opa, prazer, Jair. Conhecido como Nunes, tá? O Nunes, é uma honra enorme pra gente aqui do podcast ter você aqui. Por quê? Porque eu tenho alguns porquês especiais. Primeiro, eu sou carioca. Moro aqui vai fazer 18 anos, já me considero um capixaba da gema. E eu sou de uma época no Rio de Janeiro que o esporte no Rio de Janeiro estava em alta. Secretaria de Esporte, na época, se eu não me engano, era o secretário José Moraes, investia muito no esporte do Rio. Foi uma época de ouro do Rio de Janeiro na parte de esporte. Vários eventos acontecendo nas praias do Rio, no estado do Rio. E isso enalteceu, levou o nome do Rio de Janeiro a um patamar enorme como um centro esportivo no Brasil. E assim, de uns anos pra cá, eu moro aqui há 18 anos, no Espírito Santo, te digo que de um ano pra cá, mais ou menos, eu comecei a reparar em vários eventos esportivos acontecendo nas praias, Praia de Cambori, praia aqui de Vila Velha, na Praia da Costa. Isso me chamou a atenção. E aí, conversando com alguns amigos meus, falaram, não, é o secretário de esporte que está fazendo um trabalho muito diferenciado, muito investidor no esporte, tanto no esporte das pessoas que estão começando, né? De base. E nos esportes, nos grandes esportes. A gente teve um evento agora enorme aqui na Praia na Praia da Costa, né? E, cara, eu queria saber como é que foi esse teu caminho para chegar na Secretaria de Esporte e trazer essas ideias. Bom, Jair, primeiro registrar a alegria de estar aqui junto com vocês, né? Você, o Júnior, prazer imenso. Bom, primeiro é o seguinte, para mim foi uma coisa assim muito inovador na minha vida, né? É uma experiência única. Eu nunca tive a oportunidade de fazer gestão, né? Eu fui presidente de sindicatos comerciários. A minha origem é do movimento sindical, né? Eu vim do movimento sindical. Fui presidente dos sindicatos comerciários, depois fui presidente da CUT, tive uma oportunidade, né, de ser parlamentar e agora, né, o governador Renato Casagrande me deu essa oportunidade de estar à frente da Secretaria de Esporte. É uma secretaria importante, eu tenho assim, uma afinidade enorme pelo esporte, até porque né, sou de uma família, né, tenho uma família esportista, sempre gostei do esporte. E penso que o esporte é uma ferramenta assim, muito bacana para a inclusão, não só para a formação, mas para a inclusão social. Total. Então, além dos esportes de alto rendimento, que é importante, a gente sabe, né, da importância de você abrir portas, né, para os atletas, acaba sendo uma profissão, né, mas também é importante você incentivar e criar as condições para que a gente possa formar garotos e assim um trabalho de base e é isso que a gente tem se colocado para fazer. Então assim, desde quando a gente assumiu, né, fui convidado no dia 1º, na realidade dia 31, né, de dezembro, então estou lá na secretaria desde o dia 1º de janeiro. Vai fazer 5 meses agora, então assim, é uma experiência e tanta. E ao chegar na secretaria, eu tomei uma decisão de fazer com que a Secretaria de Esporte deixasse de ser uma secretaria de entrega, né, de material, né, de obras, né, porque a secretaria também faz obras, campo bom de bola, revitalização, quadra poliesportiva. Né? Então, assim, além dessas obras, praça saudável, academias populares, sim. Então, além dessas entregas, eu tenho focado muito nessa questão do esporte de base. E isso para mim tem sido assim uma experiência e tanta. Então para mim é isso. Para mim esporte, além né, de ter essas vantagens que a gente sabe que o esporte traz, é importante também a gente ter essa definição do que é esporte, para que serve o esporte. Ei, Nunes, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que a gente já teve aqui com o Eric aqui nessa mesa também, trocamos uma ideia com ele. Vamos falar, né? Ele é o papai do Eric Silva, né? Eric Silva. Aí, mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, como é que nasceu você pro esporte? Sabe, de onde vem esse seu relacionamento com o esporte?
Isso começou antes da política, depois da política? Me conta um pouco dessa história. Não, muito antes, né? Eu sou o cara que eu gosto das histórias boas. Eu sempre fui amante do futebol, né? Sempre joguei futebol. E assim, tenho uma paixão imensa. Não só pelo futebol, mas todas e quaisquer modalidades eu sempre me amarrei, né? Na época tinha os jogos escolares, então a gente participava, interclasse e tal, eu sempre, tudo quanto é modalidade, eu tava lá, né, brincando, jogando, enfim. E nasceu a partir daí. E assim, eu tenho uma história bacana, porque, né, casei cedo também, né, eu casei com 21 anos, e logo em seguida, né, eu tive o Eric, né, meu primeiro filho, tal, e assim, o desejo de qualquer pai é fazer com que o filho seja aquilo que ele gostaria de ser, né? Tive que começar a trabalhar muito cedo, meus pais não tinham condição de manter né, aquele desejo que eu tinha, né, de ser atleta, tal, de ser um jogador profissional. O Eric enfim. falou que você jogava uma bola. Hein? Não, eu brincava, eu brincava. Ele falou que você dava uma costa nos outros aí nos campos aí. Qual era joguei. a posição que você jogava? Centroavante. Eu sempre joguei futebol, assim, cheguei a jogar no time de base do Vitória, fiquei lá uns 2 anos lá, depois fui disputar o Campeonato do Norte, né, pelo Comercial de Fundão, fiquei lá 6 temporadas, e assim, joguei, depois disso aí fiquei só jogando futebol amador mesmo, né, futebol de várzea. Mas eu gostaria muito que meus filhos se dedicasse ao esporte, mas nenhum deles caiu para esse lado. E foram para a luta, né? Foram para a luta de fato mesmo, né? Mas assim, eu acho que o esporte na vida de qualquer pessoa é muito importante, independente de qual seja a modalidade. E o que esse relacionamento seu inicial com o esporte influencia hoje nas suas tomadas de decisões como secretário de esporte do Estado do Espírito Santo? Muita coisa, né? Eu acho que primeiro é dizer o seguinte: tudo na vida você precisa ter, né, ser determinado. Você precisa saber o que você quer e para onde você quer. E o esporte dá muito isso. Principalmente o esporte, né, coletivo. Né? O esporte individual é você e você, né, mas o coletivo faz com que você entenda, compreenda. Né? E assim, é importante essa questão de você compreender, né, essa questão da coletividade. Trabalhar em cima disso. Isso faz com que você seja um ser humano melhor. Então eu sempre gostei do esporte coletivo, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol, ou seja, tudo que era esporte coletivo eu sempre me amarrei. Mas o Eric, né, tanto o Eric quanto o Bruno e o Gabriel preferiu fazer o esporte individual, né? Sim. Então assim, mas eu acho que cada um tem, né? Tem o seu rumo, né? Cada um tem o seu rumo. Não adianta você falar, não, você vai ter que fazer isso, porque não é. No esporte não tem isso. E a gente percebe essa pluralidade nisso nas coisas que ele faz, né? Nas coisas que a gente tem visto acontecer na Secretaria de Esporte. Verdade. É uma secretaria que se preocupa com o esporte coletivo, mas também com o esporte individual, que cuida com zelo desde aquele projeto de bairro, das escolinhas de bairro, que ajuda alguma, conversa e dá aquele apoio. E até também para os atletas que estão lá disputando algum campeonato que é de esporte individual. Então isso é legal, porque você percebe que a pluralidade que ele tem hoje de trabalho tem a ver com a formação dele como atleta e a formação dos filhos dele como atleta, que acabam incentivando. Isso é muito interessante. O esporte é inclusão, né? Você está usando toda a tua experiência de lá atrás, você ter sido atleta, ter tentado progredir no esporte e pegar o pessoal das categorias de base, pessoal das comunidades e incentivar. Isso tem me chamado muito a atenção, cara. Como é o projeto das comunidades carentes em relação de inclusão ao esporte? Então, Jair, hoje aquilo que eu falei, né? Quando eu cheguei lá na secretaria, a primeira coisa que eu coloquei em prática foi tentar fazer um aperfeiçoamento em alguns programas que já existia lá. Por exemplo, Campeões de Futuro. O Campeões de Futuro é um projeto bacana do governo do estado. Quero transformar esse projeto, né, em um programa de estado, né, porque vai passar governador, vai passar secretário. Penso que esse programa aperfeiçoado ele pode se manter. E eu tenho trabalhado muito para isso. Eu pretendo criar uma equipe multidisciplinar dentro do Campeões de Futuro.
O Campeão de Futuro atende crianças de 6 a 17 anos. E assim, tem diversas modalidades. A demanda vem do município, o prefeito manda quais são as modalidades, né, quantos núcleos ele quer, e a gente, né, compra o material, o Estado compra o material, manda para o município, e a gente quer acompanhar esse garoto na sua evolução. Então, hoje, a gente não tem uma equipe multidisciplinar, com pedagogo, com psicólogo, né, assistente social. Hoje esse trabalho fica por conta das prefeituras. Fica por conta das prefeituras e o Estado não acompanha. Então, o que eu quero fazer, né, lá dentro da secretaria? É fazer com que esses profissionais possam ter uma relação com esses profissionais dentro do município para acompanhar esses garotos. Tanto é que a gente está fazendo uma reformulação do sistema que a gente tem lá, né, para poder acompanhar isso muito de perto e fazer com que porque na realidade a Secretaria de Esporte ela acaba tendo, né, uma certa assim, atuação em outras secretarias, em outros órgãos do governo. Por exemplo, a SEDU, né, tem a ver com esporte também, né? A saúde tem a ver com esporte. Assistente social, né, que é a CETADES, tem a ver com a secretaria, segurança. Ou seja, todos esses outros órgãos do governo têm uma relação direta com o esporte. O que a gente quer fazer com essa equipe multidisciplinar é justamente isso, é saber aonde essa criança está, né? Por exemplo, se essa criança ela mora numa região de alta vulnerabilidade, isso em todo o estado, a gente quer saber se essa criança, né, ela tem uma família desagregadora, né? Então é importante a gente saber se o Estado está presente naquilo, ou seja, se alguém da família, o responsável dessa criança, já foi atendido pelo CRAS, né, se teve alguém da família que é usuário de droga. E se ela tem realmente o suporte familiar até. Correto. Né? Porque muitas das vezes a criança para de treinar, né, para de fazer uma determinada atividade física, e muitas das vezes a gente não sabe o motivo pela qual ela, né, parou. Muitas das vezes ela é obrigada a parar, né, pelo fato de não ter um suporte dentro da família. Os pais não dão esse suporte. Então é importante a gente saber. Uma criança de 8 anos, 10 anos, ter que trabalhar para poder, né, ajudar a família. É porque o pai não trabalha ou porque o pai é um viciado, tal. Então a gente precisa ter essa relação do Estado com o município para que o município possa ajudar essa criança, ajudar essa família, né, acompanhar essa criança. Então, assim, é um programa que a gente está aperfeiçoando e penso que se a gente conseguir colocar em prática 90% desse programa em prática, isso vai ter uma mudança radical dentro desse projeto nosso, que hoje é um projeto, mas a gente quer ser um programa de Estado. E acaba formando novos atletas. Né? Verdade. É um projeto de formação que a gente cria. Formar atletas é só uma pequena sementinha, mas eu tive há pouco tempo num projeto social que era de uma igreja católica, um projeto em Santo Antônio, e aí que um amigo meu dava aula de taekwondo lá. Acredito que o secretário nem deva saber sobre isso, porque era bancado por uma igreja católica e a igreja católica pediu a posse do imóvel que eles davam aula lá. E ele me chamou um dia para ir lá, para brincar com as crianças, levar alguma coisa de presente para as crianças. Eu levei um monte de barrinha de proteína, eu tenho uma loja de suplementos, parti as barrinhas, dei para as crianças, brincamos com as crianças. E aí eu conversei com ele, com a assistente social. E aí eles falaram para mim, cara, Jair, olha essas crianças aqui. Boa parte delas vieram para mim e falaram, cara, o tio, a gente vem aqui lutar, brincar com vocês, porque a gente não tem para onde ir. Mamãe tá trabalhando, meu pai tá na rua e a gente não faz nada em casa. Então as crianças, em vez de ficarem no ócio ou ficarem na rua e sabe-se lá, endeusando quem, né? Uhum. Elas iam para lá, passavam um tempo lá, brincavam, comiam e faziam atividade física. O projeto dele lá não era para desenvolver grandes atletas, mas simplesmente para tirar um pouco essas crianças desse ócio. E assim, é algo que a Secretaria de Esportes precisa olhar com muito carinho, né? Verdade. Eu acho que tem que ter as duas coisas têm que casar uma com a outra. Eu penso assim, o governo
do Renato, assim, só para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos do governo Renato, ele investiu, né, muito forte no esporte. Foram mais de quase 350 milhões só no esporte. A projeção que a gente tem agora para 2023, né, a 2027, é algo assim, jamais imaginado que um Estado poderia investir tanto como o Renato está trabalhando nesse investimento. São quase R$500 bilhão de investimento, né? Então, assim, eu penso que é dessa forma que a gente vai fazer com que as coisas possam chegar a essas crianças, né? Sim. Tem um programa, né, Campeões de Futuro, né? Mas também a gente pensa por outro lado, né? Por exemplo, a lei de incentivo, né? Esses eventos que a gente tem hoje, grandes eventos, como recentemente nós fizemos aqui na Praia da Costa, nós, né, fizemos um desafio 3x3. Eu estava lá. Então, muito bacana. Então, são esses eventos que, além de você incentivar, né, os bons atletas que a gente tem aqui no estado. O Espírito Santo é um celeiro de bons atletas, em todas as modalidades. Sim. Né? Hoje nós estamos realizando os Jogos Escolares. Só para se ter uma ideia, nós tivemos grandes atletas que são atletas, representam o estado do Espírito Santo lá fora e que veio dos Jogos Escolares. Eu vou dar um exemplo, né? O Fábio Luiz, por exemplo, foi um medalhista, tal, veio dos Jogos Escolares, né? O Paulo André, né? Também né? Veio dos Jogos Escolares, né? A Giovana Santos, né? Da ginástica também. O Paulo André tinha o patrocínio do governo do estado. Então, tinha? Isso, né? Então, assim, tem o Bolsa Atleta. Bolsa, então, né? assim, estão várias iniciativas do governo do estado justamente para incentivar o alto rendimento, né? Então, assim, a gente tem que pensar também nessa questão do alto rendimento, mas é claro que você chega a um bom atleta, mas se você tiver uma base. Então é importante você também fortalecer as federações para que as federações possam né, criar as condições para que o atleta, que aquele garoto possa virar um atleta de alto rendimento, né, seja no vôlei, seja no basquete, seja no handebol, seja nas artes marciais, ou seja, todas e qualquer modalidade precisa de um incentivo na base para que você possa criar esse bom atleta. Então, assim, eu acho que o Estado... Assim, os projetos de iniciativa social, igual esse que o Jair estava falando, né? Que normalmente não contam com patrocínio de ninguém, é um atleta ou um super-herói aposentado que inventa ali uma forma de dispor do seu tempo e ele mesmo monta uma estrutura e começa a atender ali, ajudar alguma criança da comunidade, monta alguma coisa na comunidade. Isso acaba ajudando também o trabalho da secretaria. Então, entre aspas, eles são apoiadores anônimos da secretaria, né? Então, olha, eu cheguei lá Quando eu estava deputado, eu pude ajudar vários projetos sociais. Mas, ao chegar lá, eu tenho condições de fazer alguma coisa. Principalmente para essas pessoas que são anônimas, né, que são voluntários, né? A gente tem vários projetos sociais tem pessoas vários que são voluntários, assim, são voluntários. Eu nasci em Guaranhuns aqui, né? Não sei se você então. conhece, Guaranhuns ali e tal. Do ladinho daquele campo do Araçás, eu morava aí, daquele Araçacana. Certo. O pessoal brinca do time do Araçacana. Eu morava ali do lado do muro mesmo, na lateral do muro, eu morava ali. Foi ali que eu fui nascido e criado. Naquele campo ali, teve muito projeto social, muito mesmo. Verdade. Projeto social de escolinha de futebol, mas que, tipo assim, começava, aí era o professor não sei quem, ele ia lá, dava umas aulas e tal, morria o projeto, porque ele tava sem dinheiro. Então. A verdade era essa, tava sem dinheiro. Aí a mesma camisa daquele projeto passava para um outro projeto de um outro cara, que continuava o projeto, mas era assim, passava 6 meses, parava 1 ano, aí voltava mais 1 ano e ficava mais 6 meses sem funcionar, e passava a camisa para outro e ia rodando. Aquele time ali eu lembro que os moleques da rua lá, a gente zoava todo lá, na época eu gostava de um futebolzinho, gostava de brincar de bola, a gente zoava muito ali por causa desses projetos sociais assim. Então hoje, eu com um pouco mais de idade, eu tô com meus 37, eu olho pra trás, vejo esses projetos sociais e falo assim, rapaz, os caras não continuavam porque eles não tinham jeito deles continuar. Sozinho não dava. Ele tem o tempo, tem o investimento, tem as bolas que a gente estragava, tem as redes que a gente estragava se pendurando. Então a gente dava prejuízo pra ele, pô. Ele não ia conseguir manter a gente mesmo, não. Então, mas assim, é isso que eu estava falando. Assim, eu tô trabalhando um projeto, né, inclusive já apresentei para o governador,
que é justamente criar uma forma dentro da CESPORT que pudesse ajudar a regularizar esses projetos sociais. Ah, interessantíssimo. Pô, que acontece? aí, ó. Seria Aí, a minha tá vendo? próxima pergunta, cara. Para regularizar Interessantíssimo. esses projetos sociais, que são voluntários, são pessoas que se E doam. ele não sabe nem como é que regulariza Não- isso. não, Ele não não tem sabe. nem ideia. Não Sabe? tem recurso. Ele só, Querem tem, só, ajudar. ele só tem boa vontade. Querem ajudar. Só tem boa Então, vontade. então, assim, a ideia nossa é essa, é ajudar porque tem, eu vou dar um exemplo aqui concreto, que existe muito isso, né? Algumas modalidades, o cara vem, por exemplo, um lutador de jiu-jitsu. Ele tem a prática dele, e aí ele pega a prática dele e acaba, né, ensinando essa criança. Teoria, às vezes, nem tanto, mas a prática ele faz com que ele crie um projeto e ajude lá, né? Isso, às vezes ele já é até comunidade. professor de jiu-jitsu, mas ele começa a incluir as crianças. As crianças começam a ir lá e ele começa a deixar as Então, crianças treinar, agora- aí daqui a pouquinho vira um projeto. Agora, no futebol é diferente. Quantas escolinhas de futebol que você vê espalhado por aí? Às vezes a pessoa não deu, rapaz, nunca deu um chute na bola. Mas tem lá 40, Escolinhas. 50 crianças, bota lá para correr, chutar, quer dizer, sem nenhum preparo. Ou seja, em vez de ajudar essa criança, muitas das vezes a criança pode até sair dali lesionada, porque Pode não desenvolver tem um alguma doença, aquecimento, não tem, sabe, não tem nenhum preparo, não tem nenhuma formação. E não só a questão física, mas também a questão moral. Porque a criança não tem, às vezes não tem uma estrutura. Não tem uma Então. estrutura emocional para lidar com o jogo, não Então, tem. assim, a ideia nossa é justamente criar essas Formalizar. condições para essas pessoas que são voluntárias, que gostam, que têm no sangue, no DNA, né, essa vocação, a gente criar as condições para que ele possa poder ajudar as outras pessoas. A CESPORT ajudar a essa pessoa que é voluntária para ele poder ajudar as outras pessoas. Talvez um curso de E aí- capacitação para professores. Isso aí, de- essa é a questão de formação. E aí, o que acontece? Essas entidades, a partir do momento que elas são constituídas, né, ela tem um período, né, de 2 anos para poder criar as condições para que elas possam captar recursos, seja no chamamento público, seja na lei de incentivo, seja, né, receber emendas parlamentares, para que ela possa tocar o projeto dela. Então, nesse período, né, da regularização que a gente fizer para ela, até esse prazo, aí a secretaria vai ajudar no material esportivo para ela, da modalidade que ela faz. Mas né? esse apoio Talvez- já existe, talvez então? uma- Não, hoje não. Ainda não. Hoje, talvez uma hoje ideia tem um boa também campeão de seja futuro. colocar o Sebrae nessa história aí, né? Não, a gente tem conversado muito. Colocar o Sebrae nessa história aí para ele poder instruir na questão de que vai ser administrar um negócio. Aham. Apesar de não ser com destino ao lucro, mas é um pequeno negócio que ele tem que conter os gastos, ele tem que saber planilhar as coisas, ele tem que ter um pouco de empreendedorismo nisso. Hoje nós já estamos exigindo todo e qualquer projeto, dentro do plano de trabalho, tem que ter lá um contador. Uhum. Porque às vezes a pessoa vai lá, capta o recurso, seja através de emenda, tal, da lei de incentivo, mas na hora de prestar conta ele acaba, né, escorregando, porque não é a praia dele. Não Então, sabe o que está fazendo. Aí o que acontece? Se ele não conseguir prestar conta, vai Não tem ficar, como, né? vai ficar impossibilitado dele Vai ter pegar novos possibilidade recursos. de pegar novos recursos e tem algumas outras penalidades também para Correto. o Então- presidente da associação. Né? Então essas coisas são importantes a gente poder passar, né, para essas pessoas, para que elas possam criar as condições e tocar o projeto dela tranquilo. Nós temos esse papel de orientar essas pessoas, para que a Legal. gente possa fazer as coisas acontecer. A gente não vai dar conta de fazer tudo, a gente precisa de parceiro. Uhum. Hoje nós temos uma equipe muito bacana dentro da CESPORT, né? São pessoas, são profissionais que contribuem muito para que a gente possa desenvolver o esporte. Então, assim, uma equipe bem formada como a gente tem lá, a gente tem condições de orientar essas pessoas e fazer com que as coisas aconteçam. Hoje a gente a gente acredita muito que a gente vai ter uma mudança muito grande. Eu estou apresentando um projeto agora para o governador. Nós temos um estádio maravilhoso, que é o Kleber Andrade. Uhum. Tem recebido, E é tem sido bonito. palco, né, de vários jogos importantes, né? O cenário Só nacional. para você ter cenário nacional, o Campeonato Carioca, por exemplo, nós conseguimos trazer para cá o Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, os grandes equipes do Rio, nós trouxemos para cá. O Cruzeiro também esteve aqui.
porque é um estádio maravilhoso. Agora, o que nós temos para outras modalidades? Vôlei, basquete, handebol, ou seja, esporte de quadra, nada. Então, estamos apresentando um projeto para o governador para criar um ginásio com capacidade de 10, 12 mil pessoas. Sensacional. Né? E provavelmente nós vamos trazer para cá, para Vila Velha, porque em Cariacica já tem o Kleber Andrade, Vila Velha a gente precisa Antes o pessoal pensar em usava o alguma coisa. tartarugão, era tartarugão que o pessoal usava? Mas lá é uma capacidade para 2 mil pessoas. Se você pequeno. quiser trazer vamos dizer assim, um de evento vôlei. nacional, a seleção brasileira Não de dá, vôlei, não cabe. Não não cabe, entendeu? Então, assim, a gente fortalece as federações e através das federações a gente, né, consegue trazer as confederações e incentivar as confederações, inclusive trazer eventos nacionais para cá. E esses eventos nacionais, desculpa cortar, o secretário, esses eventos nacionais impactam no comércio, no turismo. Turismo, Não, claro. impactam diretamente. Impactam diretamente em todo... Gera efeito em cadeia, né? Exato. É isso aí, é verdade. Então, assim, é isso que você falou. É usar uma o cadeia. esporte para melhorar um todo. É. Inclusive a visão do Estado perante toda a sociedade, né? Verdade. Agora, Falando de grandes eventos, Exatamente. Exatamente. Então, tem um evento aí que um amigo meu gosta. Então, não, mas vamos lá. Esse evento que teve há pouco tempo aqui na Praia da Costa, do futevôlei, foi desafio 3x3. 3x3. Eu estava lá. A empresa organizadora, Savajet, uma das sócias é muito minha amiga. Ela, inclusive, ela é sócia do Arnold Classic. Do evento Arnold Classic no Brasil, ela é sócia do Arnold Schwarzenegger. É ela que organiza o evento. E aí, ela me chamou para esse evento 3x3. Falou, Jair, tem uma novidade. Conheci o Nunes, o secretário de esporte. Conheci o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho. E eles falaram que querem trazer o Força Bruta para cá. Força Bruta, que é a minha área, Strongman, da Globo, ela que organiza esse evento. Vocês vão trazer o Força Bruta pra cá, pro meu quintal, pra minha praia, que eu moro aqui na Praia da Costa. O Bonini já chegou brigado quando ele veio. Ele até pensou em sair da aposentadoria e voltar a treinar alguma De coisa. repente, algo que o senhor pode falar, já entregar alguma coisa. Eu, antes de vir pra entrevista, eu falei com ela, ela falou, Jair, eu não posso falar nada, mas você que sabe. Então, olha só. Dia 27 agora, de 27 para o dia 28, nós vamos fazer o Viradão Esportivo. O Viradão Espetacular, que é da Globo, da Rede Gazeta. A gente até trocou um pouco de ideia e tal. Pela lei de incentivo, inclusive está sendo realizado isso. E a gente conversou sobre essa questão de grandes eventos, né? E acabou que a gente falou sobre essa questão lá do desafio 3x3 e tal. E quando teve aqui, de fato, chegou a conversar sobre isso, né? O próprio Arnaldinho estava junto, para dizer a verdade. O Arnaldinho é um prefeito diferenciado, principalmente com relação à questão do esporte. Tem feito muito pelo esporte também. Muitas praças, tô vendo muitas praças com academia para terceira idade, muito bem equipadas. É uma pessoa que gosta. Ali com a orla ali também, né? Então. Ciclista, do cara para correr, ele tá ajeitando as calçadas. Não tem um final de semana que não tem um evento ali na Praia da Costa. Então, assim, isso é muito importante. E fora que ele passa correndo de vez em quando com o pessoal da Guarda Municipal aí. A Guarda Municipal pode passar correndo e pode estar o prefeito na frente da Guarda puxando o time. Então, assim, nesse evento, de fato, chegamos a conversar um pouco sobre isso, dessa possibilidade. O que falta agora é a gente ser provocado, né? Em eles apresentando um projeto para a gente, como foi o projeto o desafio 3x3, com certeza a gente criará todas as condições para poder Deixa comigo, trazer um evento. Bota no peito essa, Deixa Jair. comigo, secretário. Deixa com o papai aqui, que o papai vai desenrolar isso aí com a gente. Com certeza. É aquilo que eu falei, nós temos hoje um programa que é a lei de incentivo. A gente cria as condições para trazer grandes eventos. Nós tivemos agora, recentemente em Castelo, né, tivemos o parapente, né, o Mundial. Então, E Castelo é reconhecido já nacionalmente por isso. Infelizmente, né, teve um Internacionalmente, acidente internacionalmente. Infelizmente teve um Faz acidente. Mas faz parte do esporte, faz parte do esporte. Mas é uma coisa assim muito bacana. A gente tem proporcionado muitos eventos grandes. E assim, a lei de incentivo cria essa possibilidade. O que é a lei de incentivo, né? É uma renúncia que o Estado faz
né, as grandes empresas, né, ela tem que pagar o ICMS, em vez de pagar para o Estado ela reverte o valor. Renuncia a esse valor de 3% daquilo que ela deveria pagar, e esse valor é revestido ao apoio, esporte, né? ao apoio ao evento. Sensacional. Então, tem muitas empresas que têm feito isso tem tornado isso uma coisa mais, assim, bem mais rotineira. Antigamente nós tínhamos um pouco de dificuldade de patrocínio. Hoje, por conta da lei de incentivo, a gente vê muitos eventos grandes por conta eu disso. trabalhei muito com contabilidade no meu tempo passado, e a dificuldade que a pessoa tinha era como é que ela ia fazer isso aí depois da tributação. Dava uma trabalheira para explicar para onde foi, como é que veio, mas agora tem sistemas de integração que facilitam esse tipo de trabalho. Então é mais fácil para a empresa agora justificar que aquele valor ali, aquele percentual que ela não está arrecadando para o Estado, ela já distribuiu aqui. Então hoje tem mais integração, é mais fácil, é mais simples. Porque na realidade, assim, a lei que a gente tinha é a lei nacional, né? Que é a lei federal, que é do imposto de renda. Então são as grandes empresas que às vezes tinha condições de patrocinar. A lei de incentivo nossa aqui, ela foi um Ctrl-C, Ctrl-V da cultura. A lei de incentivo à cultura, nós trouxemos para dentro da CESPORT, quer dizer, na realidade, né, ela é nova, tem 2 anos, né? Então o governador criou a lei, né, que pudesse dar. Ela é a mesma pegada, ela é a mesma pegada da Rouanet, não é isso? Isso, só a que mesma em pegada ICMS. da Rouanet, só que em ICMS. Isso aí. Mas é a mesma Verdade, ideia. Isso aí, é a mesma ideia. Muito bacana isso. Vai lá, meu velho, você Quero que é o cara ver, do esporte. Quero ver agora. Você que é o meu cara do camarada. esporte, quero ver você trazer isso pra cá em agora. relação ao Você evento, falou que tem amiga lá, que não sei o que. Agora vê se então. você quer ver matar no peito em agora e relação ao trazer, meu irmão. evento lá, eu garanto. Eu vou correr Olha atrás. aí. Eu vou correr atrás. Olha, eu quero ver se sair da aposentadoria agora também e jogar umas latas pra cima. Né, o barril lá. Aí vamos ver. Aí vamos ver a lei do incentivo da família em casa. Vamos lá, ô secretário. A gente anunciou para algumas pessoas que você ouviria aqui hoje. Então teve algumas perguntas de algumas pessoas ligadas ao esporte. Uma delas é o Alexandre Caveira. Ele é um professor de luta, de Muay Thai, Jiu-Jitsu. Boa noite. Qual o caminho para evitar o êxodo dos atletas capixabas numa primeira fase para outros estados? Alexandre é um professor de artes marciais, de MMA, mais jiu-jitsu, de luta no geral. Acho que a ideia dele é que a preparação, o pessoal tá fugindo, né? Na preparação tem que fazer em outro estado. As preparações, principalmente as O iniciais. êxodo para evitar o êxodo dos atletas capixabas numa primeira fase para outros estados. Eu acredito que seja mais ou menos isso mesmo. A preparação, o pessoal tem que fazer preparação fora, porque aqui não tem uma estrutura. Um caso é o Esquiva. O caso do Eric, por exemplo, também. O Eric mesmo. O Eric mesmo. Ele teve que sair daqui e ir pro Rio de Janeiro para poder se preparar para desenvolver. Aí o Esquiva Falcão, que a gente entrevistou aqui também, ele também é outro também que não faz o treino dele aqui. Ele faz nem no Brasil. Quando ele vai lutar, ele vai para fora do Brasil para poder fazer o treino dele. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar muito é o material humano, né? Quando você pega um atleta de alto rendimento, né, às vezes você precisa passar do seu limite. E assim, como a gente não tem atletas profissionais, né, na sua quantidade para poder trocar essa passar experiência, esse conhecimento, trocar essa experiência, né? Acaba tendo que procurar fora do estado, fora do país lugares, até. É isso aí. Perfeito. Então é um pouco essa a realidade. Agora, é isso. É você criar as condições para que a gente possa, né, quem sabe, ter aí um grande, vamos dizer assim, o Estado poder criar uma grande possibilidades para que a gente possa trazer para cá esse conhecimento. Então, criar um senso de responsabilidade também nos atletas, né? Também essa galera também tentar ajudar o Estado nisso também, né? Verdade. Nós estamos criando as condições, agora a gente precisa de pessoas para poder, manter esses atletas aqui. Manter esses atletas aqui é patrocínio, não tem jeito. O nosso futebol é assim. Assim, nós temos hoje o futebol capixaba, né? Nós estamos fazendo muito investimento, só para você ter uma ideia, esse ano o Estado... Não só esse ano, né? Foram para 3 anos, né? 2023, 24, 24 e 25, 3 anos. Nós vamos, os jogos do campeonato
capixaba vai ser transmitido pela TVE. É um investimento muito alto. Uhum. São quase 6 milhões de investimento para transmissão desses jogos. Todos os jogos da Série A, da Série B, não, da Série A, a Copa Espírito Santo e a Copa Verde. Então, é um investimento alto que a gente está fazendo, o Estado está fazendo, mas para quê? Para dar visibilidade ao nosso futebol para fora. Esse ano, por exemplo, a final que a gente teve Noroeste, Real Noroeste e Nova Venécia, que foi lá em Águia Branca, por exemplo, nós nunca tivemos essa experiência, mas a final do Capixabão foi transmitido a nível nacional. A TV Brasil transmitiu, pegou o sinal da TVE e transmitiu a nível nacional. Então, ou seja, são esse tipo de investimento que você cria possibilidade de revelar, inclusive, atletas nossos. Isso, dá visibilidade ao atleta que já está aqui lutando. Isso aí, não só para o Brasil, mas para o mundo. Quando você tem, dá visibilidade, quer dizer, você acaba criando essa oportunidade. Então, assim, eu acho que esses investimentos que faz com que a gente possa ter grandes atletas, treinado aqui dentro, para que a gente não precise ter esse êxito que você está se falando, entendeu? Então, assim, nós somos um celeiro de bons atletas em todas as modalidades, Então, assim, no MMA nós tivemos aí vários bons atletas que a gente teve aqui no estado, não só o Eric, mas teve outros também. Então, assim, mas você, por conta de material humano, você acaba tendo que procurar outro estado, outro ambiente para se capacitar. O Eric foi para o Rio, mas também teve um período que foi para os Estados Unidos justamente porque chegou um momento que não dava no Rio também, já também tinha que ir para lá. Rio. Então, assim, então são essas coisas. O atleta sempre procura o seu... ele procura um lugar que tenha a melhor estrutura. Ele vai sempre procurar a melhor estrutura. Então, é isso. Não é que o atleta sai daqui para... Agora falando um pouco... Não quero representar o Espírito Santo, vou para outro lugar. Não falando é isso. Um pouco dos times de futebol capixaba. Eu tenho amizade com alguns meninos da Desportiva, o Dudu, o Breno. Os meninos de lá, inclusive, eles fazem podcast com a gente aqui. Tenho com saudade de você, Brenão. Pode aparecer aí de novo. Já tem um tempinho que ele não vem aqui gravar um podcastzinho lá do TivaCast. Trouxe aqui, a última vez que ele veio aqui, eu acho que veio trazendo o Sávio. Foi um dos últimos episódios dele aqui gravado com a gente. São meninos muito legais, mas sempre reclamam comigo, sempre conversam comigo e falam da mesma coisa. Dessa dificuldade que o clube passa, o clube capixaba, principalmente. Dificuldade que ele passa, o projeto que eles estavam de se tornar uma SAF, Falar nisso, o Rio Branco assinou ontem. O Rio Branco assinou ontem. 50 milhões. O Rio Branco conseguiu dar prosseguimento? Que tava travado, demora, o negócio é muito trabalhoso, é um negócio muito burocrático, muito técnico. E o que é SAF? É você transformar o futebol do time numa empresa. Porque a maioria dessas empresas, desses times antigos são associações. Isso aí. A maioria deles são associações. Na associação tem um monte de burocracia que você tem que seguir para você fazer qualquer coisa. Você vai... Tem associação que é tão presa, por exemplo, se você pegar um Vasco da Gama da vida. Lá eles têm os beneméritos, eu acho que são 70 e poucos beneméritos que eles têm. E mesmo que o presidente fale assim, eu vou investir, e todo o pessoal que está com ele acredita que esse investimento X de tantos reais é válido para o estádio ou tal, para fazer isso. Se os beneméritos votar e falar que não, é não. É isso aí. Aí, por conta desse regimento de associação. Então a maioria dos clubes antigos, que são clubes formados na área de regatas, O Vasco da Gama é regata, o Flamengo é regata. Eu acho que o Fluminense também veio da regata. Os clubes do Rio de Janeiro, também. Botafogo também é regata. Botafogo é SAF, aqui no Espírito Santo a gente tinha muito aquele clube de... Álvares Cabral, a regata. Então a maioria desses clubes que são muito antigos, eles têm esse regimento antigo que não foi modificado. Então os caras fazem uma empresa para tomar conta do futebol. Eles desmembram o futebol da associação e transformam o time de futebol numa empresa. Aí aquela empresa ali tem um outro rito. Aí é rito empresarial. Aí entra o que o Ronaldo fez, por exemplo, comprando o Cruzeiro. Isso aí. Foi transformação do Cruzeiro em uma SAF. Aí o Ronaldo entrou como investidor, que foi um investidor majoritário, e comprou a SAF, comprou, entre aspas, o time do Cruzeiro, a parte de futebol do Cruzeiro. E os times capixabas começaram essa movimentação também para poder sair desse ninho que eles estão, para poder ir para um outro lugar. Porque, por exemplo, a Desportiva Ferroviária
tem aquele imbróglio lá com o estádio, É, tem, flanel, tem, né? tem um monte de coisa ali que tá agarrado que eles não conseguem sair daquilo. Eles Verdade. não vai conseguir desenrolar usando a associação. Então eles já estão se movendo para fazer o futebol virar uma SAF, virar uma empresa para poder conseguir dar prosseguimento a isso, até captação de patrocínio, tudo fica mais fácil. simples para eles. Fica tudo mais simples. Mas então aqui no estado, o Rio Branco único, conseguiu. o único conseguiu hoje é foi o Rio Branco. Agora o Rio Branco, sabe o que vai acontecer? O Rio Branco vai despontar. Isso aí. Muito provavelmente, nos próximos 2, 3 anos aí, a gente vai ver um Rio Branco completamente diferente do Rio Branco que a gente tem hoje. Se os outros times conseguissem fazer isso também, dar essa destravada e conseguissem avançar nisso também, a gente teria daqui uns 3, 4 anos já um campeonato capixaba muito mais produtivo, muito mais com muito mais patrocínio, com muito melhores jogadores, com muito melhor estrutura. Então, assim, agora vem a pergunta mesmo. Aonde a Secretaria de Esporte pode ajudar um clube de futebol a se desvincular disso tudo e a desembolar essa história toda? Ou é uma coisa exclusiva só do clube e o secretário não tem como ajudar em nada? Então, assim, na realidade, o profissional, né, a gente não tem como ajudar, a não ser ajudar a federação, que é a federação, né, que é o Gustavo, que é uma pessoa dedicada, né, muito dedicada ao nosso futebol capixaba e tal. Mas aí os repasses do Estado eles vêm para a federação. Isso aí. E aí, através, né, da federação, a federação cria algumas condições para que os clubes profissionalmente possam, né, disputar os campeonatos, tal. O que nós temos procurado fazer é atender a base, que aí são amadores, né, não são profissionais. Então, assim, a gente tem condições de fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho que o caminho para as nossas equipes aqui no estado é justamente isso. A gente tem muita equipe que tem uma situação financeira muito, muito ruim, muito difícil. Por quê? Porque é justamente isso que você falou. O cara vai lá, contrata, né, um jogador A, B, C, D, mas é para aquela temporada. Terminou, desfaz o time, muitas das vezes acaba não conseguindo pagar. Porque o cara assina a carteira, o cara é profissional. Ele assina a carteira, tudo certinho. Acaba, na hora de dar baixa não consegue, dá um problema danado. Então, assim, tem toda uma questão, né, de muita dificuldade, que aí acaba não permitindo que esses times tenham uma continuidade. Uma continuidade. E também tem muita coisa de gestões anteriores. Muito deve. Porque aí você vai lá e entra na justiça. Aí você bloqueia a receita do cara. Então. Aí o cara consegue um patrocínio, o patrocínio entra na conta, a receita tá bloqueada. Então o cara ganhou, mas não levou. É muito isso. Muito difícil essa situação aqui no estado. Mas eu só para dizer, mas essa situação nossa não é, vamos dizer assim, não é algo só nosso. Não. Se a gente for olhar no sentido macro, no Brasil todo tá tendo problema. Não, mas no Rio tem, por exemplo, Botafogo, Vasco é uma história. Agora você vai para as outras equipes, você tem a mesma todas elas sofrendo com a mesma dificuldade. Né? Então, assim, as equipes que disputam a Série B, a Série C, lá no Rio de Janeiro, têm as mesmas dificuldades que a gente tem. Não tem... Sabe, é claro que uma equipe igual o Botafogo, igual o Flamengo, igual o Vasco, igual o Cruzeiro, quer dizer, essas o Estado poderia entrar com alguma coisa no sentido de apoiar pelo menos os jogos do Capixabão, tipo assim, os jogos acontecerem tem, o Banesh no Kleber Andrade isso. Não, e tal, essa coisa isso. toda. O Banesh ajuda, através da federação. Então o Banesh ajuda. O governo do Estado ajudou agora com relação à questão da TVE, porque a TVE, né, é do Estado, então... Foi um investimento alto que o Estado fez justamente para fazer essas transmissões, né, dos jogos. Então, ou seja, nessas condições a gente consegue ajudar. Agora, a gente não tem condições de pagar o salário dos atletas. Mas aí já não cabe mesmo ao Estado. Cabe. Então, assim, mas, assim, eu tenho sonho de ver uma Desportiva ainda jogando com, sei lá, Desportiva ou Rio Branco, ou qualquer outro clube. Passado, né? Qualquer outro clube daqui, como já teve no passado, disputando pelo menos uma Série B, tentando subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pô, é legal. Você vê um time do seu estado. Hoje a Série D, né? Série D e sofrendo, né? Porque eu já tive histórias aqui, eu já vi histórias nessa mesa aqui de times capixabas que disputavam a Série D e não tinha dinheiro para passagem. Verdade.
Não tinha dinheiro pra passagem pra ir jogar bola no outro. Fazia o jogo de ida. O jogo aqui fazia. Se ganhasse com mais de 3 gols de diferença, beleza. Se ganhasse com menos de 3 gols, tinha que desistir, porque lá não conseguia. Lá não conseguia. Entalou aí, meu filho. Vai lá então, Jair. Você que Então, vamos tem uma boa voltar. pergunta aí. Vocês têm certeza que tem uma boa pergunta guardada aí. Então, vamos voltar com uma nova pergunta de um amigo nosso que sempre acompanha o programa, o Nilson Senna, fez a seguinte pergunta, o secretário. Se o senhor já pensou em algum projeto nas escolas públicas e estaduais de melhorar essa educação física tradicional, né? Que é uma bola, uma quadra, mas de repente incluir alguns exercícios de musculação, não uma sala de musculação, mas de levantamento de peso, como acontece nos Estados Unidos. Esportes que sejam vinculados às Olimpíadas também, né? Levantamento de peso. Mas esporte levantamento de olímpico. peso e treinamento funcional, algo nesse sentido. Aham. Hoje em dia o CrossFit está muito em moda, né? E nos Estados Unidos as escolas tanto de Ensino básico. ensino fundamental. básico quanto faculdades, elas têm esse currículo de levantamento de peso, sabe? Sim. O senhor já pensou em algo nesse sentido, de melhorar essa aula de educação física das escolas públicas? Então, assim, na realidade a Secretaria de Esporte ela não tem uma relação muito focada na questão da educação, né? Hoje nós temos, assim, por exemplo, os jogos escolares, né? É uma coisa que a gente investe muito, inclusive com recurso da União. Apoia os jogos que a lei- escolares, que a lei, né, mas ainda está vinculado à Secretaria da Educação. Isso aí. Mas assim, hoje é questão muito realista mesmo, né? É muito real. Hoje nós temos uma deficiência muito grande com esses profissionais. A maioria desses alunos que acabam se formando como professor de educação física acaba optando, né, para o lado, vamos dizer assim, Mais comercial do academia. negócio, né? Mas Personal. academia, tal. Na nossa época tinha essa questão do professor, de ensinar a jogar futebol, até hoje de eu dar lembro aula dos meus de educação professores de física, educação física. tal. Hoje você tem muita dificuldade de ter essas aulas por completo. Então, assim, tem professor de educação física e tal, mas não tem aquela coisa que era como antigamente. Justamente por conta disso, a evolução desses profissionais em outras áreas, né, muito particular, quer dizer, tem vários professores de educação física que acabam indo para essa área mais particular, de academia, crossfit, e vai embora. Nós não temos nenhuma, assim, nenhum pensamento até agora, né, de ter esse tipo de atividade na sala de aula. E até porque na educação tem vários outros fatores mais importantes a se ligar do que só isso, pensar em musculação, levantamento de peso para as crianças, né? Então, porque, assim, se eu falar com você que a gente tem pensado nisso, a gente não está pensando, não pensa. Até porque hoje você tem lá, né, vários atletas, isso que a gente falou. Normalmente a pessoa, a criança, né, quando vai para a escola, tal, igual os projetos que a gente tem, não tem esse tipo de modalidade. Não tem. No Campeão de Futuro, nós não temos isso. Porque eu acho que é por conta da criança questão mesmo, cultural ter que levantar também, né? peso, Cultural, tal, essa coisa toda. Eu acho que é isso aí, é uma questão mais cultural mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que talvez, quem sabe, né, bem mais lá para frente a gente começa a pensar nessas possibilidades. Mas hoje a gente não tem isso no nosso radar. E aí na parte dos esportes de luta, eu sei que o senhor tem ajudado bastante algumas federações aí de luta, né? Mas e o MMA, que a parte da família tá lá inclusa e tudo? Eu sei que de repente você pode olhar com um carinho muito maior para isso, mas também acredito também que, deve pesar um pouco. Eu tenho os filhos que são lutadores de MMA, o Eric foi um grande lutador. Se eu fizer alguma coisa, corre o risco de repente, as pessoas,
Ele tá incentivando o MMA porque Porque é o pai do Eric. ele é o pai do Eric, é o pai do É Gabriel, uma linha do Bruno. tênue, né? É uma linha que ele vai ter que lidar com isso, né? Não, então, Como é que Jair, você vê essa modalidade, o MMA? As lutas eu sei que você tá apoiando bastante. Então, assim, primeiro dizer que o MMA é um esporte muito novo no Brasil, sim. né? Então, assim, comparado No às mundo outras todo, modalidades, né? De fato, hoje a gente tem apoiado muitas as federações. Inclusive, agora, recentemente, nós entregamos para as federações ao todo, foram 18 federações, vão estar trabalhando em um único espaço. Hoje nós tem lá o Palácio das Federações, lá no Edifício Portugal, né? Então, Onde é o Edifício Portugal? é ali na General Osório, edifício No centro de Vitória? no centro de Vitória. Ó, Então, são 18 federações que vão estar lá instaladas, justamente para a gente poder, né, ter todas elas, até por questão de intercâmbio, tal, um ajuda o outro. Enfim, a maior parte das federações, elas trabalham muito essa questão de eventos, tal, e até para poder dar projeção aos atletas federados deles, né? Então, assim, isso é muito importante e eu penso que pela primeira vez a gente conseguiu essa unificação, né, de todas as federações focado em um único objetivo, né, na organização deles. O MMA, pelo fato de ser um esporte muito novo, o que se pode ser feito aqui no estado, como a nível nacional, são eventos, né, como tem toda e qualquer modalidade, ela vive de eventos. Porque hoje nós não temos federações. mas é isso aí. Nós não temos federação. Ver. Eu também quero ver uma grande luta aqui no estado. Então, o que nós podemos fazer é através da lei de incentivo. Ou seja, se tiver alguém, né, que tenha essa predisposição de fazer um evento de MMA, como já teve aqui, né? Foi. Já teve. O Eric, já teve inclusive, algumas. lutou uma vez aqui na Praia da Costa. O primeiro evento. Foi o na Jungle Praia da Fight. Costa, Foi o Jungle Fight. Foi o Jungle, então. Foi o Jungle Fight Eric na praia. lutou ao ar livre, uma coisa inédita, né, no Brasil. Então, assim, na época foi a Prefeitura Municipal de Vila Velha que trouxe esse evento para cá, através do Valide. Então, assim, essas coisas podem acontecer. Agora, a gente criar as condições para fortalecer uma federação que não existe, não federação tem como. não. Ou as academias que hoje já existem, também não tem como. Agora, eventos, através da lei de incentivo, é possível a gente fazer esse trabalho. Então, Valide, Ismael, recado tá dado, hein? O Espírito Santo aqui tá esperando aí você chegar aqui para trazer um grande evento para cá. O secretário de esportes aqui tá afirmando aí que pode ajudar um pouco aqui com a lei de incentivo, né? Tem. Nós temos aqui o HCC, que é um evento também de MMA. Raider. O Raider teve momentos antes da pandemia, por exemplo, né? Depois da pandemia, eu acho que não fez mais nenhum outro evento, mas antes da pandemia eles fez vários eventos aqui de MMA e foi uma coisa foi bem sucesso, bacana. a nível nacional, Então, assim, eu fui em alguns. Esses eventos que a gente cria as condições para poder dar oportunidade aos atletas e esses atletas, né, ser revelado para eventos grandes, como o Eric foi. O Eric foi revelado em evento pequeno aqui, foi pro Django, depois do Django foi pro UFC. E vários atletas nossos foi feito assim. Esses eventos que tiveram aqui do Raider foram de grande sucesso, foi, a nível nacional mesmo. Revelou muito. Vieram até alguns atletas de fora e tudo. Bem, tomara que dê certo. Desafios que brasileiros. volte a acontecer, né? Nossa. Olha só, isso aqui, ó. Deixa você. Vou falar do seu gel termogênico, rapaz. Bem, é ruim. O secretário, um espaçozinho aqui pra gente falar dos patrocinadores. Claro. Mas também o entrevistado ganha presente. Opa! Esse aqui é o meu gel termogênico. É um gel que, se você passar no local, aumenta a irrigação sanguínea. Então, aliviadores, aumenta a circulação sanguínea na região. Para pessoa que vai fazer atividade física, se passar naquele local assim que tá achando que tá um pouco gordinho, ajuda a perder gordura, diminui flacidez. Então, assim,
é um presente meu pro senhor. Oh, bacana, obrigado, Jair. Pra ver se o senhor volta aí fazer atividade física, jogar o seu futebol, a peladinha de final de semana, né? Não, e essa daí vai ser a pergunta do pós-patrocínio. Não conta ela agora, não. Eu quero saber qual é o esporte que o secretário de esporte pratica. Não, ele jogava bola, né? Mas Não, agora. atualmente. futebol. Eu quero saber atualmente, mas calma aí que nós vamos chegar lá. Mas antes a gente tem um presentão aqui, ó, da Power King. A Power King mandou um presentão pro senhor também, ó. Pois tá é. aqui, ó. E a Power King inventou agora um negócio. Ó, Um negócio novo, Bacana. Jair. Posso Pode pegar aí, ó, fica à vamos falar vontade, da tá? Power King primeiro, né? A Power King é uma fábrica aqui capixaba, tá? Eles fabricam garrafas, coqueteleiras, galões, colocam a logo da empresa que você quiser. que você quiser, né? Pode ser a sua, ou você pode fazer para um amigo, por exemplo, você tem um amigo Jair, você pode mandar fazer lá Temos a logo a nossa da, aqui agora, como é que é né? a logo do Instituto Jair Instituto Gomes. Jair Gomes, E sim. presentear o Jair com as 50, 100, 200. E aí, essa agora aqui é presente pro Nunes, né? Presente pro Nunes. Cada vez isso mais aí. forte. E você já viu esse lançamento aqui da Power King? Pois é, cara. Essa aqui tá com um nome cada vez mais forte aqui ainda. Esse aqui é um produto revolucionário. Esse aqui é um produto diferenciado. Vamos testar aqui rapidinho? Mas vamos fazer o teste assim no ao vivo? Vamos fazer. Rapaz, diz a lenda. Ó, peraí, deixa eu explicar aqui primeiro, pessoal. Aqui dentro não tem nada, gente. Ó, não tem nada, não tem um giro, não tem nada que gira aqui, não tem nenhuma hélice, nada disso aqui dentro. Mas reza a lenda que se o cara botar uma banana, uma fruta aqui dentro, fechar, Traz aqui, bicho. fechar, colocou a fruta aqui dentro, fechou, sacudiu isso aqui com água, essa fruta vai virar tipo um mousse e vai dissolver na água. Como é que é essa história Vamos aí, ver. Vamos fazer um teste? Tá, vamos fazer. Vamos fazer esse fazer teste o ao seguinte. vivo, esse teste é ao vivo. Vamos trazer. Mas o homem você que criou vai isso aqui. sacudir? Não, vamos trazer um Não, homem se que você criou isso sacudir, isso daí Vem vira aqui, papa, Wilson, meu irmão. Vem aqui, Wilson. Ó, pessoal, esse é o Wilson. Vem aqui do lado. Esse é o Wilson da Power King. Explica aí pra gente aí, Wilson. E faz aí o teste. Vai fazendo e vai explicando. Vamos lá. É sério mesmo que essa fruta vai ficar aqui dentro. E a gente vai chamado de mentiroso na arte, velho. você tá Jair doido? tava lá e ele viu. Não, eu não tô acreditando ainda não. Só vou acreditar depois que ficar pronto. Cara, não tem nada aqui, ó. Ó. Chacoalha. Sério? Chacoalha. Caraca, já tá ficando... Pega aqui e 90 graus. Vai. Você vê que já não tá mais batendo a banana aqui dentro. Tá de sacanagem. Vai. Vamos Caraca, lá. Jair. Continua aí que eu quero ver. Já foi. Já foi. Ah, isso aqui, rapaz. Pô, senão você vai ficar batendo até amanhã isso aqui. Ó, virou uma pasta. E aí, como é que faz aí o resto aí? Vai, eu quero bater um shake aí. Colocar uma proteína. Já colocou a proteína. Ah, mas depois eu vou pesquisar esse negócio aí, pô, como é que isso aí foi feito, cara? Eu sou um cara curioso demais, sabe, né? Chacoalhar de novo. Não precisa nem de liquidificador, então. Não. Caraca. O cara que inventou o liquidificador agora vai ficar chateado. Tá lascado, né, agora? O cara fica chateado. Pô, inventei o liquidificador, pô, um negócio diferente com a hélice, você tem que ligar na tomada. Cara. Bebe aí. Proteína. Tá de sacanagem. Banana de... Gostoso, eu já sabia que ia ficar, né? Esse eu já tomei. Incrível, né, cara? Cara, não É, adianta, que dissolve não mesmo a adianta parada. procurar o pedaço. Não Tô procurando, fica mas não pedaço, acha, não. não fica pedaço. Ô, Wilson, lançamento seu lá, né? Então, pessoal, você que quer esse lançamento da Power King, quer produzir Tem que ter um pedaço aqui, não é uma possível. coqueteleira, uma garrafa específica com a sua logo, entre em contato com o pessoal lá através do telefone 027 9288 4403. A sua coqueteleira também faz isso, Quero hein, ver ô se vai secretário? fazer, cara. Hein? Vamos falar dos outros patrocinadores também? Agora você tá de tomando cara, aqui, né, velho. Pô, bicho? não, tô abismado ainda. Pessoal,
a Farmic Manipulação, simplesmente Fala da família, depois eu falo do Luran. 35 anos de farmácia de manipulação, a maior rede de farmácia que cresce no estado, tá aqui com a gente, nos apoiando no nosso programa. Então, se vocês quiserem orçamentos das seus manipulados, dos seus suplementos manipulados, dos seus medicamentos, entrem em contato lá com a Farmic e falem que vocês viram a propaganda aqui no nosso programa, cada vez mais forte. Que de repente rola um descontinho lá, hein? Eu sei que cola. E a gente tem que mandar aquele abraço também pro nosso patrocinador master, Luran Santos, que tá com a gente desde o começo. Desde o começo, exato. Tá com a gente desde o primeiro episódio, ele já comprou a ideia. Bacana. Luran é um amigo meu, vende esse tipo de relógio smartwatch, vende fones Bluetooth, celular, especialista em Xiaomi e iPhone. É um cara que eu conheço há muitos anos, irmãozão meu, e assim, comprou a ideia do podcast quando a gente tava começando. É aquela... Ele usou a lei de incentivo ao podcast. A empresa dele tá patrocinando a gente aí e tem ajudado a gente pra caraca desde o começo. Luran, um grande abraço, meu irmão. Você é fera demais. Valeu, Luran. E ele é fera e é muito bom os produtos dele, tá? O cara eu já falei isso aqui. Rapaz, ainda tô abismado com essa parada aqui. É incrível, né, cara? Eu já falei isso aqui e é legal falar isso, que o Luran ele é um dos caras mais éticos, assim, que eu já conheci. Então eu valorizo muito isso, eu já indiquei gente pro Luran, do cara querer comprar um celular muito caro para poder dispor por uma equipe de funcionários, e o Luran convenceu o cara a comprar um mais barato. Pô, o cara que tá vendendo convenceu o cara a comprar um mais barato. Aí o Pois cara ele mandou... fez isso. Ele convenceu o cara a comprar um mais barato porque ele viu que não era necessário pra equipe do cara ter um telefone daquele que o cara tá querendo comprar. Então, pô, tira o chapéu pra você, meu irmão, você é fera. Valeu, Luran. Secretário, a gente sempre tem uma pergunta que sempre fazemos pra todo mundo aqui no Mas no antes tem que programa. fazer aquela. Eu quero saber qual o esporte que o secretário pratica atualmente. Eu quero saber qual esporte que o secretário tá praticando hoje. O secretário não tem nem tempo pra isso, cara. Eu sei que corrida ele tá praticando, porque a agenda dele tá corrida. Não, é verdade. Não, mano, assim, eu ainda brinco ainda, né? Porque jogar a gente joga quando a gente quando é mais novo, né? Hoje a gente brinca, pô, eu ainda brinco ainda, né? Tô brincando no G15, é um time de várzea e tal, né? De mais de 60, estamos lá brincando, de vez em quando a gente vai na beira de campo e acaba botando a chuteira e jogando um pouquinho. Uhum. É o esporte que eu... Centroavante Seu ainda? esporte é o futebol o mesmo, né? Centroavante ainda? Oi? Centroavante Centroavante, claro. Não vai mudar a origem agora? Não, agora- Agora depois dessa caminhada Imagina, toda, vai mudar a pô, origem imagina. agora. Ir lá pro gol, pô, aí não dá, É. né? Agora a pergunta que todo podcast a gente faz aí, qual é aquela? A Qual- pergunta boa, mais difícil. Qual é a sua definição de força? Mental. Logo na cara, assim? Não, Explica aí pra gente. Não, então, eu acho que todas as pessoas que têm força mental, ela chega onde ela quer chegar, porque o corpo é sempre assim, o corpo é o corpo. Agora, se você não tiver consciência, não saber o que você quer, a probabilidade de você chegar, né, aonde você quer, se você não tiver uma mente focada, né, você não vai para lugar nenhum. Então, a mente é tudo. É ela que funciona. É ela que faz com que você seja o que você quer ser. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Perfeito. É isso aí, Rapaz, né? foi uma honra ter o pois Nunes é. aqui na mesa. Trocamos uma ideia aqui, pô, levantamos várias bolas aqui que eu já queria ter perguntado há muito tempo. Muita coisa que eu já queria estar sabendo há muito tempo da área de esporte do Espírito Santo. E eu tô muito E- feliz, cara, de saber da gestão do Da gestão secretário, das né? possibilidades, da possibilidades abertura, que tá né? acontecendo e o que vai acontecer ainda, né? É, O que vai já acontecer tá aí. é você trazer o pessoal aqui pra gente... Força bruta. Aí, já. pra gente Ana conversar. Paula Leal, ó, vou mandar isso aí pra você, hein? Então, Manda o ó, podcast vou te pra mandar ela. o zap daqui a pouco pra você. Manda o podcast pra ela depois também. A gente vai subir esse podcast aí. Mas, ó, foi nas um evento plataformas. muito bacana, teve uma audiência e tanto. Absurda, Né? né? Foi um negócio muito bacana. O pessoal comprou a ideia, né? E foi um negócio legal. E eu tenho certeza absoluta que se trouxer um evento como esse para cá, é outro sucesso. É, e eu Vai vou estar de ser- frente lá com o pessoal da Globo lá, o pessoal Então. da Ana Paula. Legal, bacana. Beleza, Secretário, você tem algum recado para deixar pra gente agora no final? Algo que você queira dizer ainda? Que você queira Não, deixar então- de recado pra população? Primeiro agradecer, né, esse convite, né, desejar sucesso para vocês. Penso que oportunidade como essa é muito legal, né? Eu acho que
trazer atletas, trazer pessoas que possa passar a experiência deles, né, para outras pessoas. Isso é muito importante. E essa oportunidade é que vocês dão, né? O dia que vocês trouxeram o Eric para cá, né, fizeram perguntas, tal, conversaram, procuraram saber um pouco, né, de como é que um atleta consegue fazer, né, algo que possa chegar onde ele quer, né, o desejo, né? Isso é muito importante. Isso acaba incentivando as outras crianças também, né, os outros atletas. Então é um programa bacana, não é um programa chato, né? Você tem uns programas que é a mesma coisa, tal, e vocês são muito dinâmicos, deixa a gente bastante à vontade, né? Conversa um pouco de tudo. Isso é muito legal. Programas assim que tem que ser muito valorizado. Então quero desejar para vocês sucesso, né? E que vida longa pro Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Obrigado, Um secretário. abraço, Jair. Força aí. Obrigado, secretário. Valeu, Júnior. Um abraço. Falou. Nós.